sabendo as histórias. Você já se perguntou o quão longe conseguimos ir para explorar o desconhecido? Agora imagine isso. Um buraco tão profundo que parece não ter fim. Para onde ele vai? O que esconde? Agora visualize um drone descendo lentamente nesse abismo, iluminando apenas pedaços da escuridão ao seu redor, captando o que ninguém jamais viu antes. Parece coisa de filme, mas isso realmente aconteceu em alguns dos lugares mais misteriosos do mundo. Hoje, vamos falar sobre poços que desafiam a lógica, cavernas onde o silêncio é tão absoluto que chega a dar medo, e até vulcões submersos que escondem segredos de eras passadas. Só um aviso: pode ser que você nunca mais veja o mundo da mesma forma depois disso. Então, o que você vai descobrir aqui hoje é de outro nível. E agora chegamos a um dos lugares mais emblemáticos da história da exploração humana, o Poço Super Profundo de Kola, na Rússia. Ele não é apenas um buraco qualquer, é o resultado de uma das maiores ambições científicas do século XX. Era o ano de 1970, auge da Guerra Fria, quando cientistas soviéticos decidiram iniciar um projeto que deixaria qualquer filme de ficção científica no chinelo. Enquanto Estados Unidos e o URSS competiam para ver quem chegava à Lua primeiro, a União Soviética tinha outro plano: explorar o que havia nas profundezas da Terra. Afinal, por que não? Se já estávamos tentando conquistar o espaço, fazia sentido também olhar para baixo, para o coração do planeta. O objetivo inicial era simples, mas extremamente ambicioso: perfurar o máximo possível da crosta terrestre e estudar as camadas internas da Terra. Eles queriam respostas para perguntas que até então ninguém sabia responder. O projeto avançou por décadas e em 1989 a perfuração atingiu um impressionante recorde: 12.262 metros. Para você ter uma ideia, isso é mais do que a altura do Monte Everest ao contrário. Imagine um túnel tão profundo que, se você jogasse uma pedra, ela levaria vários segundos até atingir o fundo. Mas o que deixou o mundo perplexo não foi apenas a profundidade. Durante as escavações, os cientistas começaram a enfrentar problemas inesperados. À medida que se aprofundavam, as temperaturas disparavam. Eles esperavam encontrar algo em torno de 100 graus Celsius, mas em vez disso registraram mais de 180 graus Celsius, o que tornou as operações extremamente difíceis. E aí veio o verdadeiro mistério. Sons estranhos começaram a ser captados pelos equipamentos. Esses sons até hoje são motivo de debate. Alguns afirmam que eram apenas ruídos causados pela movimentação das rochas ou pelas altas temperaturas. Outros, porém, não têm tanta certeza. O áudio foi descrito como um gemido coletivo, e muita gente passou a chamá-lo de os gritos do inferno. Pode parecer exagero, mas o registro desse som se tornou tão famoso que virou tema de inúmeras teorias e debates. Além disso, os cientistas fizeram descobertas inesperadas. A 7 quilômetros de profundidade encontraram água, algo que ninguém achava possível em um lugar tão extremo. E mais, fósseis microscópicos foram encontrados em rochas datadas de mais de 2 bilhões de anos. Era como se o buraco estivesse contando a história da Terra de uma forma que nunca havíamos visto antes. No entanto, depois de décadas de trabalho, o projeto foi abandonado em 1994, oficialmente por falta de recursos. Hoje, o Poço Super Profundo de Kola é uma relíquia de uma era em que a curiosidade científica parecia não ter limites. A entrada está selada, mas o mistério permanece. E sabe o que é mais interessante? Essa história mal começou. Vamos agora para outro lugar que também desafia o entendimento humano e guarda segredos que a ciência ainda está tentando desvendar. Depois de explorarmos o poço mais profundo já perfurado, é hora de olhar para outro tipo de abismo, um que não foi criado pelo homem, mas pela própria natureza. Localizada no maciço de Arabica, na Geórgia, a caverna de Krubera é um verdadeiro portal para o desconhecido. Com mais de 2.000 metros de profundidade, ela carrega o título de caverna mais profunda do mundo já explorada. Os exploradores a chamam de Buraco do Corvo, e basta um vislumbre de sua entrada para entender o porquê. Suas paredes íngremes e escuras parecem engolir qualquer coisa que se aproxime, mas a verdadeira aventura começa quando você entra. Dentro da caverna, é como se você estivesse em outro planeta. São corredores estreitos, passagens que se abrem em grandes salões e poços verticais que parecem não ter fim. Para mapear tudo isso, os cientistas precisaram usar não apenas equipamentos avançados, mas também drones capazes de navegar em áreas que humanos não conseguem alcançar.
E o que eles encontraram lá dentro é simplesmente surreal. Formações geológicas que parecem obras de arte, com estalactites gigantes e rochas moldadas ao longo de milhões de anos pela ação da água. Além disso, algumas câmaras escondem pequenos lagos subterrâneos, alimentados por um sistema de rios que ainda é um mistério para os pesquisadores. Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais interessantes. Em 2012, uma equipe internacional de cientistas conseguiu alcançar profundidades nunca antes exploradas e trouxe à tona algo inesperado: micro-organismos que não se parecem com nada conhecido. Acredita-se que esses pequenos seres tenham evoluído isolados da superfície por milhares de anos, adaptando-se às condições extremas de escuridão, pressão e falta de nutrientes. Esses achados abriram portas para teorias fascinantes. Alguns pesquisadores sugerem que a caverna pode abrigar formas de vida ainda mais complexas, talvez até espécies de insetos ou anfíbios que nunca vimos antes. É quase como se a Krubera fosse uma cápsula do tempo, guardando segredos de uma era em que a Terra era um lugar completamente diferente. Mas não é só isso. Há quem acredite que a caverna possa esconder passagens ainda mais profundas, talvez conectadas a sistemas geológicos desconhecidos. Afinal, os drones que desceram até as profundezas não conseguiram mapear tudo. Algumas áreas são tão inacessíveis que é como se a caverna estivesse protegendo seus mistérios. E você, o que acha? Será que em algum momento descobriremos algo revolucionário lá dentro? Ou talvez a Krubera continue sendo uma das últimas fronteiras intocadas do planeta? Deixando para trás a escuridão gelada da caverna de Krubera, seguimos para uma paisagem completamente diferente. Botsuana, na África Austral. Aqui, em meio a um terreno árido, existe um buraco tão monumental que pode ser visto do espaço. Estamos falando do Poço de Kimberlite de Jwaneng, uma das minas de diamantes mais valiosas do planeta. Com uma profundidade de quase 650 metros e uma largura que impressiona, essa mina não é apenas um testemunho da capacidade humana de explorar a Terra, mas também um lugar envolto em mistérios. Desde que a extração começou em 1982, ela já produziu diamantes suficientes para sustentar grande parte da economia de Botsuana. E não são quaisquer diamantes. Os de Jwaneng estão entre os mais puros e brilhantes do mundo, razão pela qual ela é chamada de a mina dos ricos. Mas nem só de pedras preciosas vive o fascínio por esse lugar. Drones equipados com sensores avançados foram enviados para explorar áreas inacessíveis da mina e captaram algo que deixou muitos com a pulga atrás da orelha. Durante algumas missões, os sensores detectaram vibrações inexplicáveis vindas das profundezas. Não eram relacionadas à atividade de mineração, nem a movimentos sísmicos registrados na região. Era como se algo muito abaixo do solo estivesse vivo. Além disso, esses drones registraram mudanças repentinas de temperatura. Em certas áreas, o calor disparava sem explicação, alcançando níveis incomuns mesmo para as profundezas de uma mina ativa. Esses fenômenos levantaram muitas perguntas. Seriam causados por atividades geotérmicas, por alguma reação química desconhecida? Ou há algo mais acontecendo? Teóricos têm sugerido que o Poço de Kimberlite de Jwaneng pode estar conectado a antigos sistemas subterrâneos formados milhões de anos atrás, talvez durante a época em que o supercontinente Gondwana ainda existia. Esses sistemas, segundo alguns estudos, poderiam conter água ou gases aprisionados desde a formação da crosta terrestre. Há até quem imagine que poderiam abrigar cavernas gigantescas ainda inexploradas. Saindo das profundezas minerais de Botsuana, seguimos para um local ainda mais remoto e misterioso, o leito do Oceano Pacífico. É aqui que um verdadeiro gigante dorme, silencioso e imponente. Chamado de Tamu Massif, este é o maior vulcão do mundo, cobrindo uma área equivalente ao estado do Novo México, nos Estados Unidos. Sua base se estende por impressionantes 553 mil quilômetros quadrados, enterrada sob quilômetros de água e sedimentos oceânicos. Descoberto na década de 1990, o Tamu Massif desafia até mesmo as classificações tradicionais de vulcões. Ele não é apenas enorme, sua estrutura única sugere que ele pode ter se formado em uma única erupção colossal, milhões de anos atrás, algo que os cientistas ainda lutam para compreender. O que realmente intriga, no entanto, são as imagens captadas por drones submarinos e veículos de exploração profunda. Durante algumas dessas missões, câmeras revelaram formações que, à primeira vista, não pareciam naturais. Paredes quase perfeitamente alinhadas, ângulos precisos e padrões que poderiam lembrar ruínas submersas.
Essas estruturas levantaram questões ousadas. Seriam apenas formações geológicas? Ou indícios de algo construído por mãos humanas? Ou talvez por algo que existiu antes de nós? Essas teorias encontram eco em mitos e lendas de civilizações perdidas, como a lendária Atlântida. Ainda que nada tenha sido comprovado, as imagens alimentaram o debate entre geólogos, arqueólogos e até mesmo ufólogos. Algumas marcas registradas nas pedras reveladas pelos drones apresentam simetria que dificilmente seria atribuída ao acaso, gerando interpretações que vão desde processos naturais incomuns até a intervenção de antigos povos marítimos. Mas o mistério não para aí. Sensores também detectaram atividade sísmica moderada no vulcão, algo que poderia ser explicado por movimentos tectônicos. No entanto, em um ponto específico houve registro de pulsos sonoros rítmicos, captados por hidrofones. Esses sons eram diferentes de qualquer coisa já associada a vulcões. Para os cientistas, pode ser apenas uma peculiaridade acústica. Para outros, é uma pista de que algo mais está ativo nas profundezas. Se há algo que o Tamu Massif nos lembra, é que mesmo no século XXI, o oceano ainda guarda seus segredos, escondendo histórias que talvez nunca sejam reveladas completamente. De todos os lugares que exploramos hoje, uma coisa fica clara: o planeta Terra ainda é um verdadeiro enigma. Desde as profundezas criadas pela humanidade até os mistérios naturais escondidos por milhões de anos, há sempre algo novo e surpreendente à espreita, esperando para ser descoberto. E você, o que acha que realmente existe nesses abismos insondáveis? Deixe sua opinião nos comentários.